Graça e paz, meus queridos, e mais uma vez estamos aqui para mais uma meditação sobre a palavra de Deus em área de libertação. E hoje eu quero começar com um versículo de 2 Coríntios, capítulo 2, na verdade, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 11, onde ele diz: nós não ignoramos os seus ardis. Então eu quero falar hoje um pouco sobre demônios ardilosos, Os demônios, eles atuam em famílias, esses demônios que atuam em família são os mais versáteis possíveis, cheios de astúcias, São mansos, maleáveis, obedecem às ordens que são dadas a eles, São cínicos e dissimulados. Não é muito difícil de você encontrar pessoas que são envolvidas com o lado espiritual, achar que eles conseguem dominar demônios, que os demônios obedecem ao que eles falam. Tudo isso faz parte da ardilosidade desses espíritos. Eles causam rebeldia, faz com que pessoas que ainda são crianças ou adolescentes se envolvam nas práticas sexuais, levam as pessoas para o mundo dos vícios, tornam elas escravas de vícios, faz com que elas se percam na vida, ela faz que um ser seja escravo de hábitos e costumes depravados que chegam a causar espanto na pessoa. Muitas vezes nós não pensamos sobre isso. Eles escondem em objetos que se tornam portais de entradas e de saída para eles. Esses objetos são desde decoração, algum tipo de decoração que a pessoa coloca na casa, livros, quadros de paredes, brinquedos, obra de artes, imagens de esculturas e outras coisas que eles usam como portais para dali escravizar as pessoas. Eles trabalham a partir desses objetos, sem serem percebidos e muito menos incomodados com a chegada do conhecimento da palavra de Deus. Isso começou a ser desbaratado, as pessoas passaram a ter conhecimento bíblico e chegam à libertação pelo conhecimento da palavra de Deus. Pessoas vão tomando conhecimento da verdade, sendo liberto. Por outro lado, com a difusão da teologia liberal, que vem destruindo a teologia ortodoxa, tentando explicar os milagres cientificamente, pondo em dúvida os relatos bíblicos, os textos da palavra do Senhor, Os seres humanos, eles passam de um extremo a outro e deixam de acreditar na realidade e existência dos demônios. Para muita gente, isso não é mais do que uma imaginação, E deixam de crer na existência dos demônios para se entregar até mesmo ao desdém, Desdenhar disso, da liderança, e com respeito quando se fala aos demônios, quando se fala das artimanhas do inimigo, O homem,
está cada vez mais se tornando incrédulo e materialista, apostando muito mais na ciência e na tecnologia, né? E isso está, de certa forma, trazendo depressão e afundando o homem cada dia mais, porque a tecnologia tem seu lugar, mas ela não transforma a alma do ser humano. Isso é fato. A ciência e a tecnologia, elas são boas e têm o seu lugar, mas de maneira alguma o homem a vem usando e assim no sentido de ter boa resposta, no sentido de cura de alguns tipos de coisa. Quando são doenças, claro, a ciência está aí, mas quando o sentido é espiritual, é só a palavra de Deus que pode libertar o ser humano dos ataques do mundo espiritual, né? Então o homem ele está sendo levado para um buraco, né? Ele está entrando num lugar de uma porta sem saída e só Deus pode socorrer o homem, porque o homem está se tornando cada dia mais materialista, cada dia mais consumista, se envolvendo com esse lado e esquecendo o lado espiritual. Então o homem ele está acreditando ter descoberto os mistérios de Deus e com esse pensamento o homem tem deixado de crer e cada vez mais se distanciando de Deus. E eu me refiro aqui a ser um ser distante e em muitas mentes ele já até deixou de existir. Estou me referindo aqui a espíritos malignos, que as pessoas não acreditam que existe, não acreditam que há ação do diabo. E alguns mesmos que creem na palavra de Deus acham que o diabo está preso e que ele não está fazendo absolutamente nada. Se o diabo está preso e as coisas estão do jeito que estão, imagina quando ele for solto então, né? Isso é preciso se pensar sobre isso. Muito bem, Milton ele diz no seu livro, aquele escritor que eu já mencionei, ele diz o seguinte: como sabemos, Noé foi descendente de Enos e o único sobrevivente do dilúvio. Ele foi pai de Cão e Jafé. Com ele Deus fez um novo pacto, isto é, com esse ser, Sem, né? Deus faz um novo pacto, e condenando o homem que matasse a outro homem, nesse segundo plano de Deus, né? Então há essa sentença. Noé é escolhido por Deus para dar início à segunda dispensação do seu plano, de resgatar a humanidade do pecado original, e nós encontramos isso em Lucas, deu um branco agora, encontramos em Gênesis 9, 18, né? E Cão foi o fundador de Canaã, Jafé foi o tronco dos povos que habitaram a região central do mar, isso é, mar Mediterrâneo, né? E Sem foi o pioneiro da civilização mesopotâmica. Cão foi amaldiçoado por Noé porque o viu nu após embriagar-se com vinho e escarneceu dele, chamando assim seus irmãos para que também participasse e visse o vexame do pai. No capítulo 9 de Gênesis, verso 22, nós encontramos esses acontecimentos. As gerações de Cão são passadas a ser também amaldiçoadas, dando origem ao povo devasso, como os jebuseus, os amorreus, gigazeus, as cidades impenitentes, né? Como Sodoma e Gomorra. E Milton diz o seguinte, que demônios familiares, fala sobre os demônios familiares na página 29, os povos da primeira dispensação foram exterminados com o dilúvio. E como já vimos, com Enos começou a buscar ao Senhor, ou começou-se a buscar o Senhor. Os descendentes de Caim foram se deteriorando e se afastando de Deus cada vez mais. Por meio desses desvios que já mencionamos,
no início do nosso estudo, em outras palestras que eu fiz, as gerações futuras foram se envolvendo com os demônios, dando lugar a espíritos que nós hoje chamamos de espíritos familiares, né? Então, o que acontece? Esses espíritos familiares, eles vão andando nas famílias.